São 16 horas e 54 minutos. Antes da gente trazer as primeiras informações para você desta edição, quero lembrar que você pode acompanhar a nossa programação pelas principais operadoras de TV por assinatura do Brasil e estamos ao vivo também no ambiente digital. Estamos ao vivo pelo portal sba1.com e também na página do Canal do Boi lá no Facebook. Você que está na região de fronteira acompanha a nossa programação pelo sinal da NEL TV. E você que está aí ligado no ambiente digital, não se esqueça, fique ligado nessa dica muito bacana que eu vou te dar agora. Todo o nosso conteúdo aqui, conteúdos especiais, são publicados diariamente lá no YouTube, youtube.com/canal do Boi SBA. Então passe por lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder as informações e também os bons negócios que a pecuária movimenta também lá no YouTube. Quer fazer parte da comunidade que participa com a gente aqui de toda a programação? Você pode também pelo WhatsApp, 67992647810. Inclusive, por esse canal, você pode propor matérias que você gostaria de ver abordado aqui, algum assunto que você gostaria de tirar suas dúvidas. Manda para cá que a gente corre atrás da resposta para você. Seja bem-vindo. Bom, a gente começa falando sobre esse tema, esse clima maluco que tem assolado aí todas as regiões do Brasil, porque esse verão tem registrado temperaturas elevadas em praticamente todos os estados. E no norte do Paraná não é diferente. Em Londrina, as temperaturas médias neste mês de janeiro estão 5 graus já acima do normal. Vamos ver os detalhes com informações do Mauro Andrade. Nós estamos no Instituto de Desenvolvimento Rural com Evelyn Moraes, ela é engenheira agrônoma e com especialização em agrometeorologia. Vamos falar sobre as questões do clima, principalmente da temperatura e da umidade. Evelyn, satisfação conversar com você. O clima está meio fora do comum ou ele está dentro de uma certa normalidade histórica? Está fora do comum. As temperaturas estão altíssimas. Agora, no final de dezembro, início de janeiro, até agora, estamos enfrentando uma onda de calor quentíssimo, as temperaturas 5 graus acima da média, pouca precipitação, realmente não está dentro da normalidade, não. Isso já está trazendo prejuízos, provavelmente, para as culturas agrícolas? Sim, principalmente para as grandes culturas. A soja, principalmente também a mais precoce, ela está sofrendo muito com essa baixa umidade e altas temperaturas, porque aumenta muito a evapotranspiração e a planta está sofrendo muito no campo com pouca chuva e temperaturas altíssimas. O milho também tem sofrido também e prevê-se aí que pode realmente reduzir o potencial produtivo dessas culturas devido a esse calor extremo e pouca chuva. Evelyn, o comum aqui no norte do Paraná é que janeiro seja sempre um mês chuvoso. Então, o que será que está acontecendo? Bem, é um bloqueio atmosférico, né? Uma variabilidade climática que pode acontecer, realmente, isso é comum de acontecer. Às vezes acontece em dezembro e dessa vez aconteceu em janeiro. Esse bloqueio atmosférico que impede que os sistemas meteorológicos que trazem chuvas e instabilidades venham até aqui. Isso deve ser quebrado, deve ser rompido esse bloqueio e tem uma previsão que a partir do dia 11, 12, retornem as chuvas. Então, 2 frentes frias estão chegando aí na sequência, dia 11 e depois outra dia 16, isso é a previsão, né? E que aí vai trazer mais chuva e mais umidade, então essa situação deve se normalizar, né? Deve se encerrar esse bloqueio e essa baixa umidade que nós estamos sentindo. E isso deve também trazer um alívio para as temperaturas, reduzir um pouco as temperaturas. Sim, porque nós chegamos a quase 38 graus essa semana. Média. Um dia teve 38 graus a temperatura máxima, a máxima. E a média foi 35, 36. Todos os dias estamos superando os 35 graus, né? Durante esse mês de janeiro. E sim, com a entrada dessa frente fria, traz mais chuva e as temperaturas devem voltar à normalidade do mês de janeiro, que é em torno de 30 graus, 29, 30 graus. Ok, doutora Evelyn, obrigado pelas informações. O IDR Paraná está à disposição. Então, olha, aqui no norte do Paraná, essa onda de calor está trazendo prejuízos para as culturas agrícolas, muito quente, baixa precipitação, isso reduz certamente o potencial produtivo das lavouras. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, hoje à noite, a partir das 20 horas e 30 minutos, já disse que você vai acompanhar aqui um horário especial de venda de sêmen do Genética BR. Gabriel Borges vai estar aqui na programação, trazendo aí uma oferta infinita dos mais respeitados touros da pecuária nacional. Mas agora é hora de você aproveitar as oportunidades do Genética BR em relação aos touros da semana.
Toda semana, o Genética BR elenca 5 touros dos seus mais de 400 touros que compõem aí a oferta de sêmen do Genética BR para serem trabalhados ao longo de toda a semana com condições especialíssimas de negócio. Gabriel Borges apresenta os touros desta semana. E a ação Touros da Semana dessa semana, a gente traz na primeira colocação aqui, são 5 reprodutores, um reprodutor que vem fazendo história aqui no Genética BR, que é um filho do Hassan da Santanice, é o Fufibe da Celeiro, espetacular produção da Agropecuária Celeiro, que é especialista na produção de carne lá em Rondonópolis. Trazendo aqui agora para Guia Lopes da Laguna, condomínio Seriema com o Triton, um filho do Ganges da Colonial, numa linha materna backup, um touro que também campeão de dose aqui no ano de 2022. Um touro adquirido agora é o 7232 da IPB, adquirido no último leilão aqui do Nelore IPB, um touro que foi líder de safra numa característica excepcional para a habilidade materna. E também trazemos aqui um touro fechado na linhagem IZ, astro do IZ, é o IZBR 12, é um filho do Macegal, um dos touros mais complexos da genética do Instituto Zootécnico de Sertãozinho. E vamos fechar essa bateria aí, mandando um grande abraço para ela, a dona Guta Alonso da Fazenda Elge, a Dueto Assessoria, com esse touraço aqui, um filho do Atol, um touro que está fazendo história aí pelos criatórios, genética Lengruber 100% fechada, com o Dueto da Elge, que é o nosso lote número 803. Então não perde a oportunidade, todos eles indivíduos jovens, começando a vida reprodutiva, mas com acurácia de informações espetaculares. Mas lembra da nossa regra, mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por touro. Não perde não. Você acessando o @play.com, você conhece todos os touros que compõem a paleta de sêmen do Genética BR. São 17 horas e 1 minuto, vou para o nosso primeiro intervalo comercial desta edição. E no próximo bloco a gente segue falando de oportunidades da pecuária nacional. Vamos até Sinop, você vai ficar por dentro aí de todos os detalhes da agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões. Eu volto em menos de 2 minutinhos, fica por aí. Já estamos de volta e temos aqui no telão já, para você conferir em casa aí também como é que está o tempo e a temperatura em Pontes e Lacerda, lá no Mato Grosso. Neste momento, a tarde bem nublada, como você pode ver por aí. À tarde, muitas nuvens, previsão de chuva, tá? De até 12 milímetros agora à tarde e também à noite. O dia que começou com mínima de 25 graus, começou bem quente por lá, está nesse momento na casa dos 33 graus. Nós vamos conferir agora uma reportagem realizada pelo Minas Rural da Emater, lá em Minas Gerais, sobre a produção de tilápia na região de Morada Nova de Minas, uma das mais importantes do país e com grande potencial de crescimento econômico. Morada Nova hoje está como segundo maior produtor de tilápia em tanque-rede do país. Praticamente 95% da produção de pescado no estado é de tilápia e é em tanque-rede. Temos também algumas poucas produções em tanques escavados, produção em tanque suspenso, mas o tanque-rede, devido aos reservatórios principalmente, é muito grande. Então a gente aproveita o que o meio ambiente nos dá para trazer renda, gerar trabalho e renda para a população, principalmente da área rural. Hoje Morada Nova é conhecida pela piscicultura, pela tilápia que a gente produz, que é uma tilápia de boa qualidade. Tanto que vem gente, às vezes vem gente do Espírito Santo, do Rio, de São Paulo, comprar do nosso peixe aqui. A rotina assim, operacional de uma piscicultura é arraçoamento, que é o trato da ração. Semanalmente, eu em período de 10, 15 dias, é bom fazer uma biometria para ver o peso e adequar a quantidade de ração. E no peixe que já está a ponto de abate, até para você fazer uma programação de retirada deles. A classificação e repicagem é feita depois que o alevino chega na piscicultura, em torno de 45 dias a 60 dias, junto com a vacinação, né?
E no caso de uma doença, aí tem os tratamentos de remediação. O manejo na piscicultura é um conjunto de princípios, técnicas, normas, controle e ações que vão, se implementadas na piscicultura de forma sistemática, vai estar garantindo a sustentabilidade daquela produção e as vantagens da implementação das boas práticas de manejo. Nós vamos ter produtos de boa qualidade, vamos aumentar a produtividade, redução de custos e a consolidação daquele mercado. E sem contar a agregação de valor também para o seu produto. Bom, primeiramente a escolha do local, porque você precisa de ter, no mínimo, o dobro da altura do tanque de profundidade, para você garantir uma renovação da água, uma depuração, uma autodepuração desses dejetos. Você precisa que os tanques estejam espaçados entre eles, você precisa ter um escalonamento de produção, um controle e, principalmente, a biometria dos peixes e a análise físico-química e biológica dessa água. Na piscicultura, aqui a gente faz quase todas as atividades. A gente compra a tela, a gente compra os tambores, a gente compra os canos galvanizados, faz a armação, a gente faz a costura do tanque aqui. E mensalmente eu recebo os alevinos. A gente recebe o peixe em torno de 2 a 4 gramas e leva esse alevino até na fase de terminação em torno de 850 a 900 gramas, em 6, 7 meses. Nesse intervalo, peixe acima de 50 gramas e até 100 gramas, a gente faz a vacinação de todos esses alevinos. A vacinação é feita de peixe 1 a 1. Mas isso, apesar de aumentar também um pouco o custo, vai te garantir que a sua produção seja constante, que você não tenha um prejuízo lá na frente com qualquer motivo aí de um patógeno ou de um desequilíbrio ambiental. A vacina ela é usada para o peixe não se infectar de uma bactéria que causa muita mortalidade, que é o Streptococcus. O peixe ele se infecta dessa bactéria e chega ao ponto aqui na piscicultura que nós já temos tirado até 1.000 quilos de peixe morto por dia. E o pior, é o peixe que já está no ponto de abate. Então, quer dizer, é um peixe que me dá um prejuízo muito grande, porque ele já está um peixe grande, ele consumiu muita ração, ele já me custou muito dinheiro. A ração hoje é o principal custo da atividade da piscicultura. Eu diria que a ração equivale a 70% a 80% do custo da atividade da criação de tilápia em tanque e redes. Uma vez por mês, em todos os lotes, a gente faz a biometria. Vai em tanque por tanque e faz uma amostragem, pega uma quantidade de peixes e faz uma média para você ver que peso que está aquele peixe. Você traz aqui para o computador um programa que tem um sistema de que fala assim, aquele peixe que entrou no dia tal, ele tem tantas semanas e ele deveria estar com o peso tal. E deveria estar comendo X gramas, quilos de ração. O programa vai te dando o tanto de ração que o peixe tem que comer dia a dia. Quantas gramas que ele ganha por dia, o tanto de ração que você está jogando. Ela me conta se o peixe já está no ponto de despescar, ela me conta se o peixe está no ponto de vacinar e o principal, que é o controle de gasto de ração. O que cada peixe, cada tanque tem que comer de ração por dia. Porque senão você pode estar desperdiçando ração ou jogando pouca ração. A biometria te dá essa informação. Normalmente, uma vez por semana, a gente faz a avaliação do nível de qualidade da água. Porque isso interfere diretamente no desenvolvimento da tilápia, até na questão da dieta dela. Ela alimenta mais ou menos se o nível de oxigenação da água não estiver bom. A análise físico-química da água, ela pode ser feita com muita simplicidade. Existem kits prontos que vão te dar os parâmetros essenciais para ter um controle maior da sua piscicultura. A despesca é outro momento muito importante da piscicultura. Uma orientação no manejo nesse momento da despesca, além dos cuidados de higiene, evitar moscas, prezar também pela
saúde daquele peixe, é importante você também deixar de alimentar o peixe, às vezes um dia ou de acordo com cada realidade. Isso vai facilitar o abate e vai melhorar o sabor daquela carne. O peixe é um animal muito perecível, né? Tem uma carne muito sensível. Ele é transportado no tambor com gelo até o frigorífico. Lá no frigorífico ele coloca ele numa câmara de espera, uma câmara fria, que é uma câmara de espera. A piscicultura, ela funciona num sistema de engrenagem. É todo mês peixe saindo e peixe entrando. Então é igual uma roda d'água. Você lava assim que despesca. Lavou, deu manutenção e já está voltando para a mesa de vacina para encher de peixe. É uma atividade de altíssimo risco, que requer um acompanhamento muito assíduo, porque você está jogando ração, você está jogando dinheiro dentro d'água. Agora, é uma atividade extremamente promissora, que eu acho que o Estado de Minas, o Brasil e o mundo querem carne de qualidade, e não tenha dúvida que nós estamos produzindo uma tilápia, um peixe de carne saudável e de qualidade. Hoje a piscicultura ela gera em torno de 1.000 empregos diretos e indiretos no município de Morada Nova de Minas. Nosso município hoje produz em torno de 400 toneladas, de 400 a 600 toneladas de tilápia por mês. Nós já temos 4 frigoríficos no município que produzem o filé, que vendem para o estado de Minas e para outros estados. Nós temos uma graxaria que já faz o aproveitamento da carcaça do peixe. Isso, além de gerar um outro ganho econômico, isso nos deixou de causar um problema ambiental. Então, quer dizer, hoje o nosso município, a nossa região, ela tem toda a cadeia produtiva, desde o alevino, a produção do filé e o beneficiamento da carcaça. Então, quer dizer, nós temos toda a cadeia produtiva envolvido nesse processo aqui no município de Morada Nova de Minas. Bom, neste domingo, a partir das 14 horas, aqui pelo canal do Boi, você vai conferir o leilão virtual Abriu a Porteira, da Ricardo Nicolau Leilões. Esse evento vai ofertar 2.000 animais de corte para cria, recria e engorda. Mas você vai vir comigo, vamos até Sinop, porque ele já está aqui no jeito, a postos, para trazer mais informações. Meu amigo, meu xará, Adriano Edival Filho, uma ótima tarde para você. Boa tarde para você, meu amigo, meu irmão Adriano Faleiros. Boa tarde para os amigos que estão nos acompanhando, nos assistindo. A gente chega trazendo boas, excelentes oportunidades de negócio já neste ano de 2024. Janeirão, leilão Abriu a Porteira. Eu já quero aproveitar e mostrar para você alguns dos animais que vão ser ofertados, inclusive, neste domingo. Traz para nós lá, por favor, o lote, deixa eu ver aqui. Traz para nós o lote A1. A1, eu vou começar com ele. Nós estamos falando de uma bezerrada que pesou 230 quilos a 10 quilômetros de Sorriso, muito bem localizada. São 28 bezerros que chegaram agora, senhoras e senhores. Olha a qualidade dela, hein? O que é isso? É disso que nós estamos falando. O norte do Mato Grosso já vem brindando, trazendo muita qualidade neste início de ano, né? Nós temos esse leilão no dia 14, já neste final de semana. Aí na outra quarta-feira, no dia 17, tem o da Fazenda Platina. Platina, cara. O Paulo tá falando pratina, não é pratina, é platina. Muita qualidade para você que está nos acompanhando. São esses 2 leilões já no início do ano, trazendo muita qualidade para você que está nos assistindo. Lote 1, lote 28. Daí, ó, lote A1, né? São 28 machos. Nós temos lá também, deixa eu mostrar para quem está nos acompanhando, o lote A2. Cadê o A2? Deixe-me ver o A2 lá também. O A2 agora são 37 machos, 248 quilos, a 25 quilômetros de Alta Floresta, e a chuva vem caindo no lombo do Nortão, hein? Minha nossa, já mudou de figura. As pastagens que antigamente pareciam, sabe aqueles filmes do Velho Oeste? Você olhava, chegava o olho a arder, agora já estão mais verdinhas, o clima já vai mudando. A turma fala, Paulo, você deve saber disso, que o cara deita chega nessa época, o cara deita de madrugada na rede, à noitezinha na rede, para dar uma cochilada, ele escuta o capim crescendo. Tem gente que fala isso, Paulo. Cresce um palmo por noite. É mais ou menos isso aí. Tá lá, este é o lote A2, ó, 37 machos. Nós temos lá também, deixa eu mostrar para você agora,
O W1, cadê o W1? Deixa eu ver o W1 lá. São 26 machos agora, são 26 bezerros, 281 quilos. É bezerro para garrote. Ela é bezerro para garrote toda hora. Olha a qualidade que vem chegando, hein? Ela é nova, bem estruturada, tem um compensatório muito interessante. Já neste final de semana, é Nelore Sorriso trazendo muita qualidade. Tem genética. Tem genética já neste final de semana. Você, amigo nosso convidado, a partir das 14 horas Brasília, 13 horas no Mato Grosso. Atenção, senhoras, atenção, senhores. Você quer ver só? Deixa eu mostrar para você, então. Cadê o F1? Deixa eu ver o F1, então. Traz para nós lá o F1, o Fórmula 1, para você ver. Nós estamos falando agora de 56 garrotes. 56 garrotes que pesaram mais de 10 arrobas, são 309 quilos a 36 quilômetros de Canaã do Norte. Olha a qualidade dela também, olha a qualidade das pastagens desse produtor aí, hein? É tirar o chapéu. Muita qualidade, ela é precoce, mocotosuda, é o creme de la creme, como você vai acompanhando aí, ó. Muita qualidade, tudo isso e muito mais, já neste final de semana, mais precisamente neste domingão, com transmissão do Canal do Boi. Você, amigo, é o nosso convidado para estar fazendo bons negócios, hein? Minha nossa, ela é boa até mandar parar. Este é o lote F1, 56 machos, 309 quilos a 36 quilômetros de Canaã do Norte. Como está o meu tempo aí, Cairão? Tá tranquilo? 5 minutos, tá lá. Então essas são algumas das ofertas. Deixa eu mostrar o lote de fêmea, então. Cadê o lote de fêmea? O lote A3. Deixa eu mostrar o lote A3, então, para quem está nos acompanhando. O lote A3, nós estamos de volta agora para a Alta Floresta, 25 quilômetros de Alta Floresta. Agora são 19 fêmeas. São 19 fêmeas, 210 quilos. Hoje é quarta-feira. E ainda dá tempo de você agendar as suas filmagens. Ainda dá tempo de você fazer a correria e deixar tudo no jeito, hein? Já agende as suas filmagens, já esteja participando conosco neste domingão. A nossa equipe vai até a sua fazenda, faz pesagem, apartação e a filmagem. Adriano, mas eu não tenho balança na minha fazenda. Fique tranquilo, o nosso amigo Paulo vai aí até a sua propriedade, monta a balança, já deixa tudo ajeitado, faz a pesagem dos seus animais, do seu gado, viu? Pode ficar tranquilo, descansa o coração. Nós estamos aqui para resolver a questão e para trazer toda a qualidade que eu sei que você tem aí na sua fazenda. Nós temos também, este é o lote A3 e com ele eu vou encerrando a minha participação e quero falar agora um pouquinho com você que está de casa agora para uma oferta muito interessante. Esse leilão aí é no dia 14 já agora neste final de semana. Aí mais para frente, na outra quarta-feira, nós temos o leilão da Fazenda Platina. Uma oferta de mais de 1.000 animais crioulos da Fazenda Platina, que tem uma genética já conhecida, já renomada no cenário nacional, mas vem com os seus convidados. Aí você me pergunta, mas como é que são os convidados da Platina? Não. Para o cabra ser convidado de um leilão como o da Fazenda Platina, ele tem que trazer coisa boa. Ele tem que manter o nível ou trazer melhor. Então, os animais que serão ofertados neste evento da quarta-feira, no Boi em Pauta do dia 17, são animais realmente excepcionais. É realmente um desfile, um show de genética para você que está nos acompanhando. A Fazenda Platina, que quando vem nos leilões presenciais aqui no Capital do Nortão, no Integra Nortão, sempre acaba levando premiações, né? Porque realmente o gado é de muita qualidade. Então, eles trazem uma pequena amostra para esses eventos. Agora, no leilão deles, não. No leilão deles, você vai ter a oportunidade de nadar de braçada na qualidade e também volume que essa turma vem ofertando, tá certo? A nossa equipe está fazendo as filmagens lá, um gado fruto de inseminação, nós temos uma oferta também de Aberdeen, uma oferta de Nelore Cabeceirão, que é um gado realmente de outro mundo, faz só aquela recria, aquela engorda, tem muito bezerro lá, que não vê nem panetone no fim do ano, viu? Então, realmente, um gadão de exceção à sua inteira disposição para você fazer os seus investimentos nesta quarta-feira com transmissão do Canal do Boi, você amigo é o nosso convidado. E aí, no dia 28 de janeiro, encerrando o janeiro, vem chegando o leilão, é o Parceiros da Agrocim, meu amigo Paulo, é isso? Terceiro leilão, Agrocim, você que é de Matopá, você que é da região, já fique antenado, já fique ligado. No dia 28 nós teremos uma oferta muito interessante do senhor Valdemar Zanetti, que vem sempre trazendo muita qualidade também para este evento. Então você que é de Matopá, da região ali da E60, da BR-80, quer trazer muita qualidade, você que está ali no Peixoto, essa é a sua chance já no dia 28 de janeiro, encerrando
o mês de janeiro, mas já trazendo qualidade, já trazendo coisa boa. E também para você, amigo, que quer fazer os seus investimentos, já vai deixando tudo no jeito, tudo alinhado, já vai mantendo contato com a equipe da Ricardo Nicolau Leilões para chegar na hora você fazer os seus investimentos, trazendo muita qualidade aí para sua propriedade, tá certo? Lembrando sempre, qualquer dúvida é só manter contato conosco, com a equipe da Ricardo Nicolau. Agora, nesse iniciozinho de ano, você está passando pela 163? Você vai passar na frente do escritório da Ricardo Nicolau. Nós estamos aqui em Sinop, pare aqui, vem tomar um café com a gente, vem comer um pão de queijo, vem fazer uma visita. Você, amigo, é o nosso convidado para estar junto com a gente, conhecendo a estrutura da Ricardo Nicolau Leilões aqui em Sinop, nortão do Mato Grosso, tá certo? Assim a gente vai encerrando por aqui, meu amigo Adriano Faleiros, um forte abraço a você, um forte abraço a toda a sua equipe, um forte abraço para quem sempre está nos acompanhando também dentro do Mais Pecuária. Até mais, tchau, tchau. Valeu, Xará, obrigado, uma ótima quarta-feira para vocês aí também. Bom, são 17 horas e 21 minutos, hora de um rápido intervalo comercial, porque já no próximo bloco nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestas Sustentáveis. E depois do intervalo é assunto interessantíssimo, eu se fosse você aguardava aí porque vale a pena. Volto já. Bom, e com essa bela imagem que vem lá de Natal, no Rio Grande do Norte, a gente está de volta aqui com Mais Pecuária, às 17 horas e 23 minutos. Nesse momento você está vendo aí, ó, a tarde lá em Natal está ensolarada, com algumas nuvens no céu ali, mas não tem previsão de chuva segundo a meteorologia. O dia começou com mínima de 25 graus e agora à tarde já faz 32 graus. Bom, o produtor rural que deseja aumentar a produtividade da lavoura e, ao mesmo tempo, conservar o solo, deve começar a pensar em adotar o modelo da diversificação da propriedade. Essa é a recomendação dos técnicos da Embrapa. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Mauro Andrade. Nós estamos na Embrapa Soja para falar sobre a diversificação agrícola. Eu estou ao lado de Henrique De Biasi, ele é especialista em manejo de solo e no tema diversificação agrícola. Henrique, satisfação conversar com você. Fala um pouquinho, aqui no norte do Paraná é comum a sucessão, soja, milho e de vez em quando um cereal de inverno. Mas fala da importância da diversificação na propriedade. Então, a diversificação de culturas no contexto da produção agrícola, ela é a base do manejo do solo quando se quer buscar altas produtividades e com estabilidade de produção diante de eventos climáticos, como, por exemplo, secas, que estão ficando cada vez mais recorrentes. Então, o que se busca com a diversificação de culturas? Se busca construir um perfil de solo, principalmente físico e biológico, que favoreça o crescimento radicular de todas as culturas comerciais que fazem parte do sistema. Então, quando você coloca ou planeja um sistema de produção mais diversificado, você aumenta a produção de palha e raízes e também a diversidade de espécies. E isso melhora a parte física e biológica do solo, descompacta o solo, gera poros no solo, isso aumenta a infiltração de água, a retenção de água e favorece o crescimento das raízes da soja em profundidade. Nós temos aqui alguns resultados de pesquisa, né, bastante consolidados, são vários anos de pesquisa, mostrando em que um sistema de produção mais diversificado, eu vou dar um exemplo, não precisa ser algo muito fora do contexto do produtor. Um exemplo, soja, milho mais braquiária, você já está colocando a braquiária consorciada com milho segunda safra, colocando mais raiz e palha no sistema. Nesse sistema de produção, a gente tem visto raízes de soja facilmente ultrapassando 1,20 m de profundidade. E isso melhora as produtividades do milho e da soja? Sem dúvida nenhuma. Quando você tem raízes mais profundas, crescendo num solo que tem mais porosidade, mais perfil de solo, mais porosidade, mais água armazenada, né? Tanto a soja quanto o milho se beneficiam, né? Principalmente no ano de seca. No caso do milho, né? A gente tem observado que o milho consorciado com a braquiária, nos 2 ou 3 primeiros anos, pode haver uma pequena perda de produtividade no milho, geralmente fica em torno de 5%, em função da competição com a braquiária. Porém, do 4º ano em diante, a situação
situação se reverte. A gente comparando o milho consorciado com o não consorciado, a produtividade se iguala e depois de um determinado tempo até passa a produzir mais. E a soja, em média, produzindo de 10% a 15%. Eu falei a mais, né? Eu falei apenas de uma alternativa, que é o milho com a braquiária. Temos outras. O De Biasi, uma das questões é o seguinte, quando a gente vai ao produtor, ele diz como juntar o aspecto de conservação de solo e, ao mesmo tempo, o lado econômico, porque o produtor ele pensa em ter produtividade e ter lucro. Como juntar essas duas partes? Temos que fazer um sistema de diversificado que seja adequado à condição do produtor e que seja flexível às variações do mercado. Se nós tivermos, por exemplo, uma safra onde você tem uma situação extremamente favorável ao milho, como aconteceu algumas safras atrás, né? Por que não investir pesado no milho? Mas isso dentro de um contexto de sempre manter na cabeça que logo ali adiante eu vou ter que compensar isso colocando outras plantas. Então, o primeiro passo que nós temos que desmistificar é pensar num modelo de produção diversificado, mas que seja flexível. E nesses moldes, nós temos resultados em todo o estado do Paraná, de norte a sul do estado do Paraná, tem opções e mostrando que sistemas diversificados de produção aumentam a rentabilidade. Por quê? Você até pode ter uma produção em volume menor, porque você vai destinar uma parte para uma planta de cobertura. Mas o que você produz a mais na soja, que vem em sequência, e a redução das perdas por seca compensa essa área menor cultivada no outono e inverno, por exemplo, com uma espécie de cobertura, ou mesmo compensa uma pequena perda de produtividade nos primeiros anos do milho consorciado com a braquiária. Então, todos os sistemas que nós temos testados, eles têm mais lucro. Só que para o produtor ver isso, não adianta ele fazer a conta em uma safra. Ele tem que fazer uma conta num conjunto, na linha do tempo, e ele certamente vai ver que vale a pena sim diversificar. Ok, Henrique, obrigado então pelas informações. A gente que agradece a oportunidade, né? E a gente pede para o produtor, quem ainda não se sente à vontade de tentar diversificar um pouco mais o sistema de produção, comece devagar, reserve uma pequena parte da área e faça alguns testes. Não tem nenhum produtor que começou, insistiu com 2, 3 anos até aprender e que hoje não utiliza o sistema diversificado, porque ele não só conserva o maior patrimônio do produtor, que é o solo, mas traz mais rentabilidade no longo do tempo. Ok, mais uma vez obrigado. Então dá para perceber que Henrique De Biasi, pesquisador aqui da Embrapa Soja, é um entusiasta do modelo de diversificação agrícola. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. De Londrina, a gente vai até Mogi das Cruzes, município na região metropolitana de São Paulo, onde um temporal atingiu a produção de hortaliças e gerou prejuízos aos produtores. A forte chuva que atingiu a região de Mogi das Cruzes no início da semana trouxe prejuízos aos produtores de hortaliças. Nesses vídeos, é possível ver que as áreas de cultivo ficaram alagadas e muitas plantações foram danificadas pelos ventos fortes e o granizo. O Sindicato Rural de Mogi das Cruzes informou que as pedras de gelo atingiram de forma isolada algumas propriedades na região do Alto Tietê. O município de Mogi das Cruzes pertence ao Cinturão Verde, conhecido pela produção de frutas e verduras, e é responsável por abastecer a capital paulista e a região metropolitana. De acordo com a Defesa Civil, a previsão meteorológica era de 10 milímetros, porém, o volume de chuva foi pelo menos 3 vezes maior. Nessa época do ano, chuvas mais intensas, com ventos fortes e possibilidade de queda de granizo, são mais frequentes, podendo prejudicar diversas culturas, principalmente as mais sensíveis, como as hortaliças. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Os cuidados com a saúde intestinal de um leitão impactam na produtividade da fazenda desde a criação até o abate. As tecnologias de alimentação podem potencializar a absorção de nutrientes. É o que você vai ver com a Kylie Rodrigues.
Entre os diversos desafios enfrentados pelos suinocultores, o cuidado com a saúde intestinal dos animais é um fator chave para a produtividade da criação, desde o início da vida dos leitões até a terminação. Para o suíno desempenhar o seu máximo potencial genético, além de nutrição, bem-estar animal e sanidade são essenciais, além de maximizar a produtividade até o abate. Considerando que é no intestino onde os nutrientes são absorvidos, é de extrema importância que a gente consiga manter a saúde intestinal desse plantel. Em casos de transtornos entéricos, se tem uma lesão dessas células intestinais e, consequentemente, a gente tem uma redução de absorção desses nutrientes e aí a gente tem uma perda de peso animal, piora na conversão alimentar e algumas vezes mortalidade. Em um mercado cada vez mais competitivo, a utilização das tecnologias nutricionais maximizam a rentabilidade da produção. Como o uso de aditivos, que podem ser utilizados tanto via água quanto via ração, que vão promover esse equilíbrio da microbiota, uma integridade do trato gastrointestinal, modular o sistema imune e aí que o animal possa desempenhar todo o seu potencial. Então essas tecnologias, por exemplo, são os ácidos orgânicos, os pré e probióticos, os minerais orgânicos, as enzimas. Aliada às tecnologias, ao bem-estar animal, sanidade, manejo e nutrição, é possível ter retorno zootécnico e econômico. Atualmente, o Brasil tem matrizes suínas altamente tecnificadas. Hoje, o Brasil possui aproximadamente 2 milhões de matrizes suínas altamente tecnificadas, que produzem em média 4,5 milhões de toneladas de carne suína ao ano. O Brasil ocupa hoje o 4º lugar em produção e exportação de carne suína e é considerado hoje um mercado em ascensão, justamente por ter um nível sanitário muito elevado, muito superior a outros países, uma qualidade sanitária, uma qualidade de carne também superior a nível global. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, o governo brasileiro nomeou nesta terça-feira os membros do Comitê Gestor Interministerial do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. A gente vai bater um papo agora, conversão de pastagens degradadas em sistemas de produção agropecuários e florestais sustentáveis, o PNCPD. O programa prevê a recuperação e conversão de até 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade em áreas agricultáveis. O comitê é composto por representantes dos Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Fazenda e Relações Exteriores. Também participam o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, além do setor agropecuário, da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e sociedade civil. E para falar sobre as ações e desafios desse comitê, nós vamos conversar agora pela internet com o diretor da Atenagro, Maurício Nogueira, que foi nomeado como titular do comitê. E eu estou aqui com o João Pedro Cutidias, nosso analista de agronegócios. Boa tarde, João. Boa tarde, Maurício. Um prazer recebê-lo aqui no Mais Pecuária. Boa tarde, doutor. Boa tarde, o prazer é meu estar aí com vocês. Maurício, vou começar com você. Você foi convidado a fazer parte aí dessa comissão. Como é que é assumir esse desafio? Bom, o desafio é grande, né? Nós temos aí, tecnicamente, nós temos a capacidade de cumprir tudo que foi proposto, né, pelo Ministério e foi apresentado lá durante a COP no final do ano passado. O grande desafio é a gente identificar essas áreas, a gente criar formas, né, criar métodos que elas sejam transferidas, porque lembra que essas áreas têm donos, elas estão espalhadas na mão de diversos produtores que a gente não sabe qual o tamanho, quais regiões que estão. Quer dizer, nós temos primeiro que criar uma forma de identificar e depois de planejar todo esse repasse. E lembrando também, nós temos que ter um cuidado muito grande de como é que nós vamos tratar a questão das pastagens, né? Então, a pastagem degradada, né, ou em degradação, ela tem vários níveis, ela tem várias formas, né, que isso ocorre, que esse processo ocorre. Alguns
desses hectares em degradação vão custar aí 800 a R$1.000 para consertar, outros vão custar 4 a 5 mil reais. Então, nós precisamos ter um pouco de cautela, ter um diagnóstico técnico muito bem embasado, para que a gente execute esse plano aí de forma correta e que gere os resultados esperados lá, né? Boa tarde, Maurício. Maurício, a grande parte dessas áreas degradadas, se fala assim em 50, 60, 70 milhões de hectares no Brasil, está na mão de pequenos e médios produtores. A grande questão é que esses pequenos e médios não têm assistência técnica, não tem uma assistência técnica efetiva. O Brasil gerou uma pesquisa, gerou resultados excepcionais na agropecuária tropical, porém não chega até esse grupo de produtores. Como é que vocês avaliam essa questão de transferência de tecnologia? Como é que vocês vão colocar isso no plano de trabalho, já que haveria necessidade desse pessoal ter uma assistência técnica e não seria estatal? Quando foi criada a Embrapa, se criou a Embraterra. A Embraterra morreu e ninguém deu uma Ave Maria por ela. O governo da Dilma quis fazer uma estatal também, acho que nem saiu do papel. Seria muito importante que usasse esses escritórios de técnicos, agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas, que tem em todo o Brasil, e esse pessoal fizesse uma assistência direta, não individual, mas coletiva, para grupos de produtores, para que transferisse essa tecnologia e ensinasse eles a recuperar e manejar posteriormente essas áreas recuperadas. João, é isso aí, nós temos um desafio muito grande, né? Eu lembro que o comitê foi nomeado agora, né? Nós tivemos aí a publicação no Diário Oficial na terça-feira, se não me engano, né? Ontem ou segunda, agora eu não lembro. Então, nós temos ainda que começar a conversar, né? Eu tenho minhas ideias em relação a como fazer, que é exatamente os pontos que você está colocando, né, João? Eu, particularmente, acredito muito que a gente tenha a gente tem mais chance de sucesso se a gente conseguir mobilizar todo o setor privado. Então, nós temos hoje um corpo técnico altamente competente dentro das empresas trabalhando. Nós temos técnicos competentes nas universidades, no centro de pesquisa, nas casas da agricultura, né? Então, nós temos que coordenar tudo isso de uma forma que a gente execute o plano, né? Se a gente for criar hoje uma linha estatal, por exemplo, de assistência técnica, nós vamos ficar na conversa, nós não vamos fazer. Então, nós temos que criar alguma forma inteligente de que o próprio mercado vá absorvendo esse processo. Vou te dar outro exemplo, João. Nós falamos aí em toda essa área sendo convertida para outras atividades, nós temos também um desafio de mercado. O que eu vou fazer com essas áreas? Eu vou ter para quem vender? Então, às vezes, se a gente conseguir organizar o trabalho de forma a se preocupar mais até com a demanda nos primeiros momentos, o próprio mercado vai ajudar a injetar recursos e conhecimento para que esses produtores executem. Agora, você tocou num ponto extremamente sério, né? Toda essa situação que nós estamos vivendo na pecuária, de baixa produtividade, de onde concentram aí propriedades que têm maior porcentagem de área de pastagem degradadas, nós já chegamos nesse ponto porque nós não tivemos como sensibilizar esses produtores a fazer corretamente. Então, esse é um desafio histórico e não acredito que seja um problema que se resolva facilmente. Então, nós temos que tentar incluir todas as ideias possíveis para executar esse plano aí. A degradação das pastagens é um dos itens de maior impacto negativo para o pecuarista. Você que percorre o país todo com o Rally da Pecuária, como é que vai ser unir essas duas experiências? Olha, com relação à degradação, a gente tem uma dificuldade hoje no Brasil, na hora que se analisa esses dados, de confundir degradação de pastagem com baixa produtividade, ou pastagens em áreas de baixa aptidão para produção agrícola. Então, eu preciso separar uma coisa da outra, né, e tentar classificar corretamente. Nas avaliações que a gente faz a campo, via Rally da Pecuária, nós identificamos, por exemplo, que estimamos, né, em cima de todas as amostragens que a gente faz, pelo tamanho das pastagens, aí, das áreas de pastagens por biomas, que a gente tenha 5 milhões de hectares que precisam urgentemente de reforma.
Então, não é porque eu tenho 40, 50, 60 milhões de hectares em degradação que todos esses hectares precisam ser convertidos imediatamente. É esse ponto que a gente tem que buscar para que a gente consiga usar os recursos adequadamente, incluir o máximo possível de produtores para executar esse plano e ir implementando esse plano de acordo com a nossa capacidade de vender os produtos no mercado, né? Imagina, outro dia a gente estava numa roda de conversa, alguém falou, se eu colocar tanto de dinheiro, eu faço 8 milhões de hectares por ano. Tá, se eu plantar alguma atividade em 8 milhões de hectares num ano, eu vou vender para quem? Né? Nós temos mercado para isso? Enfim, nós temos todos esses detalhes, todos esses desafios para serem discutidos e junto desses desafios e as alternativas que a gente encontrar, nós vamos ter que alinhar aí com a quantidade de área disponível que a gente tem para arrumar. Inclusive, qual é a área que eu vou combater primeiro? Vou pegar lá 25 milhões de hectares que estão levemente degradados aí no início do processo, ou vou pegar os 5 milhões que estão piores, né? Em termos de recurso, é mais ou menos a mesma coisa que a gente vai gastar. E outro ponto que a gente tem, pelo menos aqui na Tenagro, né, defendido bastante, mais importante do que corrigir as áreas degradadas é frear o processo de degradação. Senão nós vamos entrar num projeto oneroso, né, caro, extremamente ousado, e vamos, ao final, ficar quase que pedalando uma bicicleta que não sai do lugar. Que eu corrijo aqui uma área e ela volta a se degradar, outras áreas voltam a se degradar, no final do dia nós vamos ter a mesma quantidade aí de pastagem comprometida. Bem lembrado essa questão que tu falou de mercado. E o exemplo clássico foi o milho no 2023. Colhemos uma safra de 135 milhões de toneladas, não tinha armazém, deixou ter milho céu aberto, as empresas não queriam receber para armazenar, para ficar armazenado, queriam comprar. O preço do mercado chegou a 32 no Mato Grosso. Então, isso tem que correr paralelo. E os gargalos também na logística de portos, de ferrovias, uma série de coisas tem que ser contemplados nesse estudo aí. Agora, mais uma questão que eu acompanho é que quando você olha o pequeno e o médio, você não tem escala. Esse é um problema seríssimo hoje. Por quê? Porque ele precisa recuperar 10 hectares, precisa de 15 toneladas de calcário, 20 toneladas de calcário. Você não tem caminhão para levar 20 toneladas, tem caminhão para levar 32, 50 toneladas, não tem para levar 20. Aí vem a questão de organização desses pequenos produtores, pequenos e médios, deles trabalhar junto, porque o vizinho dele, que tem do lado, da frente, de trás, ele tem o mesmo problema que ele, ou seja, ele tem que comprar insumos e não tem como trazer esses insumos para a sua propriedade. Então, eu acho que essa assistência técnica, que no futuro vai dar assistência para esse pessoal, tem que organizar eles para eles poderem comprar em conjunto, para transportar em conjunto, e aí tem que ter uma figura nova, que é chamada de patrulhas mecanizadas. Porque hoje, para comprar um trator para 10 hectares, 15 hectares, é muito caro, você não tem dinheiro, o cara ele não tem como financiar isso. Então, teriam que ter os próprios produtores da região, organizar eles para que eu tenho um trator com concha, eu tenho uma esparramadora de calcário, sei lá, e prestassem serviço aos demais vizinhos deles, para que fizessem esse trabalho. Porque às vezes você compra um calcário, não tem como aplicar, fica aquele morro lá de calcário lá duro, empedrando, e sem poder botar no solo. Esse é um problema seríssimo em termos de escala. O cara teria que se juntar para comprar junto, porque o problema meu e do Adriano e do outro são os mesmos. Então, eu preciso de 10 toneladas, ele precisa de 20, 30. Vem uma carreta com 48, descarrega ali e aplica para nós três. Uma outra questão importante que eu acho que teria que ser bem abordada por vocês, e já que vai ter gente do BNDES, do Banco Central, é a questão de chegar esse recurso a esse grupo de produtores que já estão como descapitalizados, e banco não gosta muito de emprestar para quem precisa, banco gosta de emprestar para quem não precisa. A criação de fundos, acho que seria um assunto que também mereceria de vocês um capítulo à parte, de um fundo de aval para que facilitasse esse acesso ao crédito por parte desse grupo de produtores. João, tanto o problema aí do crédito, como o problema aí da infraestrutura, né? São problemas antigos. Eu ouvia isso na faculdade há 30 anos atrás, né? Então, também são problemas históricos nossos. E eu vou colocar um ponto que você colocou aí,
tá ligado à sua fala, quase todas as nossas propostas, né, de políticas públicas que envolvam todas as áreas, seja nessa questão das pastagens degradadas, seja na questão de aumentar a produtividade da pecuária ou conter o desmatamento, que não tem a ver com a pecuária, ele é outra dinâmica que causa, né? Tudo isso esbarra num problema sério que é de ordem fundiária. Então, nós temos um problema grande aqui no Brasil, que é como que estão distribuídas essas terras. E lembra, vou colocar ainda mais evidente, isso tudo que você colocou são respostas que o comitê vai ter que discutir, né? E lembra que o comitê foi criado agora, né? Nós nem tivemos reunião ainda. Então, além desses pontos todos que você levanta, nós temos a questão da documentação, né? Quantos produtores nós temos hoje no mercado que não tem nem o título da terra, né? Então, imagina como é que eu ponho um produtor desse para acessar algum crédito, ou como eu estimulo alguém a estabelecer uma parceria com esse produtor para plantar ou para comprar a área dele, ou para alugar, arrendar, qualquer acordo que seja, né? Estabelecer um acordo de produção em parceria, se ele não tiver o documento todo regularizado. Então, nós temos problemas muito grandes que envolvem tudo que você comentou e mais um pouco ainda que a gente, com certeza, vai acabar identificando à medida que os passos vão sendo dados aí durante os próximos meses e anos. A pele não, que desafio, meu amigo. E ainda pegar esse programa num período de adversidades climáticas tão grande como a gente está vivendo agora. Mas esse programa foi o destaque do Brasil na COP28. E lá o governo previu recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030. Pelo conhecimento que você tem, pelo que você já tem aí de panorama deste programa, será possível chegar nesse número, Maurício? Então, é o que o que eu comentei bem no começo, né? Tecnicamente é tranquilo, né? Tecnicamente a gente tem capacidade de fazer isso. Eu consigo substituir essas áreas. Uma porque nós mesmo aqui na Atenagro estimamos já que a gente tenha 40 milhões de hectares de pastagens ociosos. Quer dizer, essas pastagens já estão na mão de pessoas que não estão introduzindo nem leite, nem carne, nem boi, nem animais no mercado, né? Eles estão criando por subsistência. Agora, o grande desafio, e isso vai ter que ser dimensionado ainda, é na mão de quem que está, quais são essas áreas têm aptidão ou não. Às vezes eu estou lá acreditando que dá para converter a área em uma agricultura de alta produtividade e não vai dar, né? Lá é um lugar que tem problemas extremamente limitantes para uma agricultura de alto desempenho. Eu tenho também a questão das áreas. E aí o João lembrou bem, como é que eu estabeleço uma operação agrícola eficiente, competitiva hoje, se eu tiver áreas picadas, 60 hectares aqui, 80 a 20 quilômetros de distância, 20 hectares em outra região a 5 quilômetros, quer dizer, nós temos toda essa questão da operação ainda, né? Hoje, em cima do que você perguntou, o que dá para responder? Tecnicamente, tranquilo. Né? Qual vai ser o desafio? Se a gente vai conseguir mobilizar os produtores, se nós vamos conseguir vencer o desafio da estrutura fundiária, e se nós vamos conseguir executar isso aí dentro do prazo. Para isso que eu acho que a gente tem que debruçar muito dentro desse grupo que foi criado, convidar muita gente de fora através de grupos de trabalho, ficar sempre aberto a opiniões, né? Deixar que o pessoal coloque, né, sugestões, alternativas, né, trazer o máximo possível de ideia para a gente conseguir executar, né? Isso, quando você transforma uma área degradada numa área recuperada, você tem espaço para depois implantar, não só para manter a pecuária, mas a produção de animais, bovinos, etc. Mas também, no futuro, pode entrar grãos, pode fazer integração com floresta, você tem um espaço muito grande. E você transforma uma área que, na realidade, ela é uma emissora líquida de carbono para a atmosfera, porque esses animais que estão lá vão ficar 4, 5 anos emitindo metano, a produção de carne é muito baixa. Nesse processo, como é que você vê essa questão que se fala tanto hoje no mundo, da questão de sequestro de carbono? Será que isso poderia ser mensurado e, posteriormente, esse carbono sequestrado pudesse gerar a receita, não para enriquecer o produtor, mas para ser a cereja do bolo?
a cereja do bolo, para que ele ajude a amortizar esse financiamento, investimento que ele tem. Porque seria uma maneira de mostrar ao mundo que o Brasil tem uma agricultura sustentável e está transformando áreas que estão já antropizadas, já foram desmatadas, já estão sofrendo erosão. Essa erosão de laminar que leva 5, 6 toneladas por hectare ano, ainda mais agora que tem chuva de 50 milímetros em 2 horas, 3 horas. Então, tudo isso impacta. Será que seria importante que vocês colocassem essa variável, tentassem mensurar essa variável da questão dessa transformação dessas áreas em áreas recuperadas e o sequestro de carbono, já que toda aquela massa verde que fica na parte aérea como a raiz, aquilo é carbono sequestrado, né? Eu acho que é o caminho, né, João? Eu acho que tudo, à medida que esse projeto ou outros avancem, a ideia é que a questão do mercado de carbono sirva como uma fonte de recursos para que essas áreas sejam convertidas ou transformadas ou recuperadas, né? Agora, claro, nós temos aí outros desafios que não têm a ver com esse comitê, né? Que seria qual é a metodologia que a gente vai usar, né? Quais são as regras, qual é os dados base, né? Enfim, tudo isso que envolve a discussão ainda em torno do mercado de carbono, né? Agora, é fato, a pecuária brasileira, mesmo na condição que ela está, e já temos pesquisa da Embrapa mostrando isso, ela já remove mais carbono do que emite, né? O grande problema hoje de emissão de carbono, que infelizmente acaba vindo para conta da pecuária, embora não seja, é o desmatamento, né? Então, quando a gente coloca aí pastagem tropical, gado produzindo, mesmo o processo de degradação, lembra, João, 40% do processo de degradação é o que a gente chama de degradação agrícola, que é a substituição rápida da pastagem, da forrageira, por uma planta invasora. Quer dizer, eu tiro a quantidade de animais por hectare, porque não vai ter alimento suficiente, e você tem uma planta lenhosa crescendo, né? Então, tudo isso nós temos que dimensionar, nós temos que calcular, e, claro, né, se a gente conseguir canalizar o mercado de carbono para financiar esse processo, é ótimo, uma alternativa extremamente inteligente e dentro do propósito que se está propondo esse plano todo para os 40 milhões de hectares aí que a gente quer ou recuperar ou repassar para outras atividades. Maurício, o assunto é bom, mas nosso tempo aqui é curto, então eu vou reforçar um convite aí para que você volte em outra oportunidade para a gente dar continuidade nesse assunto, que sem dúvida nenhuma é um assunto que traz aí um benefício muito grande para a pecuária como um todo, e a gente vai esperar você realmente tomar pé de toda a situação aí e reforço o convite para que você esteja com a gente uma outra oportunidade para a gente retomar esse assunto. Por enquanto, obrigado, uma ótima tarde para você. Eu agradeço, um forte abraço aí para vocês. João, o assunto é bom, né? Mas tem muito a se discutir, muito a se tratar em cima disso. E é uma pena que hoje o tempo foi mais curto, mas a gente fica aí para. O importante é que tem que botar o problema na mesa. Alguém vai ter que achar soluções. E você tem muitas coisas que estão acontecendo no Brasil que a gente precisa amplificar, levar esse conhecimento, massificar essa informação. Nós aqui estamos, quantas matérias te mostram os resultados, né? Então eu acho que isso é importante. E o Maurício é um cara extremamente competente, tem uma vivência muito boa, ele com certeza vai ser uma das pessoas que vai ajudar muito, vai somar muito no processo. Que não seja só mais um discurso, né, João? Que acreditando em pessoas como o Maurício, a gente realmente vê que o processo vai ser desencadeado. Com certeza. Valeu, obrigado, João. Bom trabalho. Vamos falar de oportunidade de bons negócios, porque a partir do dia 26 de fevereiro até o dia 1º de março, você vai acompanhar aqui pelo canal do Boi a 4ª edição do De Olho nas Estrelas, um evento que já se tornou tradição aqui e que reúne os maiores produtores rurais do país e onde são ofertados também animais de elevada excelência genética. Confira os detalhes. Quando o futuro estava incerto. Uma nova pesquisa Datafolha aponta que cresceu o pessimismo dos brasileiros em relação à economia. Nós seguimos em frente, trabalhando duro, todos nós, todos os dias.
e mostrar ao Brasil que nós somos fortes. O agro é forte. E hoje o agro está mostrando novamente a sua capacidade de resistência e de força. Foi puxado pelo agronegócio e o PIB do Brasil cresceu 1,9%. O PIB do agronegócio pode crescer, chegar a quase 36% em 2023 e alcançar mais de 2 trilhões e 600 bilhões de reais. Mas sabemos que progredir sozinho não adianta. O Brasil só avança quando todos nós, criadores, avançamos juntos. Unidos, nos tornamos grandes. Em 2024, chegou a hora de juntos, mais uma vez, mostrarmos ao Brasil a grandeza da pecuária. O maior espetáculo da pecuária está de volta. Um encontro dos melhores criadores do Brasil. Vem aí, Quarto de Olho nas Estrelas, 26 de fevereiro a 1º de março de 2024. Faltam 2 minutinhos para as 18 horas. Tem mais um intervalo comercial chegando por aí. Não sai daí, não fica por aí. Porque logo depois o Mais Pecuária volta falando sobre reforma tributária e seus impactos para o agronegócio. Volto já. Aqui comigo o Dr. Leonardo Loubet, que é advogado, e nós vamos falar sobre reforma tributária, que foi aprovada recentemente. Ela não entrou em vigor ainda e há muitas dúvidas de cidadãos, né? Como é que vai ficar meu imposto de renda, como é que vai ficar o imposto que eu pago na cesta básica, como é que vai ficar o imposto do produtor rural que tem uma fazenda, arrenda a sua fazenda para eucalipto, por exemplo, para a produção de cana, enfim, são alguns dos assuntos que nós vamos tentar, por causa do tempo, evidentemente, abordar com o nosso convidado. Primeiro, uma apresentação, Dr. Leonardo Loubet é advogado, mestre pela PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica, e doutorando na Universidade de São Paulo em Direito Tributário. Ele é coordenador do curso de tributação no agro do IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e é também autor do livro Tributação Federal no Agronegócio. Doutor Leonardo, muito obrigado, viu? Já está pensando em escrever um livro sobre a reforma tributária ou ainda tem muita coisa para ser desenrolada? Zaidan, é um prazer voltar a esta casa. Eu agradeço imensamente ao convite que me foi feito. De fato, a reforma vai impactar bastante e eu já confesso que estou, inclusive, trabalhando num texto sobre as alterações, especificamente olhando sob a ótica do agro, que vai ser bastante impactado. Puxa vida, quantas páginas vai dar isso, hein? Olha, o legislador brasileiro nos impõe complexidades, né? Nós somos obrigados constantemente a termos que quebrar a cabeça, literalmente, para podermos tratar das complexas questões tributárias brasileiras. Então, eu não vou me limitar a páginas, mas eu pretendo, pelo menos, contribuir para a compreensão do tema. Que bom. Doutor Leonardo, bom, reforma foi aprovada, né, depois de décadas de discussão, né, e qual é o foco dessa mudança? O que muda da atual legislação tributária que vai passar a ser diferente, talvez aqui 2 anos, 3 anos? Zaidan, a pergunta é, de fato, como você bem expôs no início, falar sobre reforma tributária não é fácil, falar sobre tributação brasileira não é fácil. Nessa oportunidade aqui, eu vou tentar ser o mais
direto e claro possível, respeitando, evidentemente, a complexidade do tema, mas eu inicio para que o nosso espectador possa entender do início até hoje, onde chegamos, o que se passou. A discussão sobre reforma vem há muito tempo, e aí eu inicio dizendo o seguinte: ninguém discute que o nosso sistema atual ele não é bom, que o nosso sistema atual ele é complexo. Então, as alterações discutidas... Essa é uma unanimidade. Isso, sejam os contribuintes, seja o próprio fisco, concordam que, de fato, a nossa legislação ela é complexa. E aí eu me permito dizer que isso tem uma explicação. Por que disso? Porque nós temos tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais. Coisa que em outros países não funciona assim. Além disso, nós temos tipos de legislações diferentes, que também agregam complexidade. Eu falo em Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos, ou seja, são aspectos técnicos, mas que são a raiz do nosso problema. Então, a primeira premissa é essa. Não se discute que o nosso sistema era complexo. Ele é, porque é o que está em vigor ainda. Bom, temos então que alterá-lo, temos que melhorá-lo. De que maneira? Aí está o grande problema colocado. Nós teríamos que fazer alterações pontuais, alterações nos aspectos específicos que trazem essa complexidade, ou nós deveríamos alterar inteiramente o nosso sistema e, a partir daí, criar um modelo novo. Essa discussão, Zaidan, vem sendo feita há muito tempo, sobretudo na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, formada ali por um grupo de economistas, de juristas, de administradores de empresas, de professores, enfim, que de fato fizeram a apresentação de uma proposta. Porém, eu me atrevo aqui respeitosamente a dizer que mesmo os autores do projeto não devem estar satisfeitos com o resultado final. Porque o projeto entrou de um jeito e saiu de outro totalmente diferente, com uma complexidade enorme. Então, a segunda premissa do meu raciocínio é essa. Entre o que foi proposto e o resultado final aprovado pelo Congresso Nacional, há uma distância muito grande. Foram enxertados ali vários penduricalhos, bem típico do nosso legislador brasileiro, bem típico do nosso Congresso Nacional, e eu não falo destes senadores e deputados, mas historicamente é assim. Então, de fato, o projeto ficou muito diferente, pelo menos eu penso assim, do que se propunha inicialmente. Terceiro ponto, Zaidan, para que as pessoas possam entender bem. Compreendam bem, você vai continuar pagando imposto de renda, você vai continuar pagando IPTU, IPVA, os tributos normais. O que nós temos, além desses tributos, temos tributos novos. Temos tributos novos que até então não existiam. Que tributos são esses? Nós tínhamos a tributação sobre a indústria, Zaidan. Aqui, eu sei que pode parecer um aspecto técnico, mas é importante para que as pessoas compreendam. Tributação da indústria, o chamado IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Tributação do comércio, o famoso ICMS, Imposto sobre Operações de Mercadorias. O ISS, que é o Imposto sobre Prestadores de Serviços, médicos, advogados, contadores, dentistas, jornalistas, enfim. E dois tributos que são tributos que recaem sobre as empresas, contribuição ao PIS e a COFINS. Bom, eu falei um monte de sigla aqui, o que isso importa? A proposta, ela tinha por objetivo eliminar esses 5 tributos em troca de um só, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Porém, isso que foi vendido, Zaidan, para os legisladores. Olha, o sistema vai simplificar, porque você vai trocar 5 tributos por um só. Então, quem é contra essa ideia? Na teoria é muito bonito. Porém, esses 5 tributos,
O Congresso criou um imposto sobre bens e serviços, o IBS, criou uma contribuição sobre bens e serviços, que é a mesma coisa, só muda o nome, e criou o chamado imposto seletivo, o IS. Então, de 5 nós passamos para 3. Desses 3, todos serão concentrados em Brasília. A gestão será federal. Haverá um comitê gestor, sim, desses tributos, mas os estados e os municípios perderão a possibilidade de definir políticas legislativas sobre esses tributos. Então, reduzir ou aumentar o ICMS aí que poderá não ser mais atribuição. Não é mais, porque vai acabar o ICMS. Vai acabar o imposto, o ICMS, vai acabar o ISS. Tudo vai ficar um imposto concentrado. E aqui eu quero que o nosso telespectador possa refletir comigo. Ora, se eu tinha um imposto sobre a indústria, um imposto sobre o comércio, um imposto sobre os serviços e o imposto que recaía sobre as pessoas jurídicas em geral, as empresas em geral, se o próprio projeto estava explícito no texto da Câmara, no Senado eles suprimiram, mas acabou ficando dessa forma também nas entrelinhas. O projeto não promete redução de carga tributária. É importante que as pessoas entendam isso. Não se promete redução de carga tributária. Ora, se não vai alterar a carga tributária, e eu estou aglutinando todo mundo no mesmo balaio, e o único setor que está de fato comemorando a aprovação da reforma tributária é a indústria, significa que se a indústria vai pagar menos, alguém vai pagar mais. E aí já fala abertamente, quem pagará mais? Produtor rural e prestador de serviço. Eu, como advogado, os médicos, os engenheiros, os contadores, os arquitetos, prestadores de serviços em geral pagarão mais e agro também. Por quê? Porque não dá para você, eu sou crítico ao projeto, eu não discuto a necessidade que tínhamos de fato, alterarmos algumas regras. Porém, da forma como foi, colocaram na mesma regra agentes econômicos que são de naturezas distintas. A indústria, o sujeito que faz a água em garrafinha, ele tem lá o plástico, ele tem a tinta, ele tem o fornecedor, ele tem um monte de insumos. Produtor rural e prestador de serviço não tem esse rol de insumos todos. Por que eu estou falando dessa ideia de insumos? Porque o que o projeto propõe é o seguinte, eu coloco todo mundo na mesma cadeia, na mesma regra, desculpem, e a partir daí, tudo que eu consumir, tudo que eu comprar, eu terei direito a crédito. Então, se eu terei direito a crédito, na hora que eu for vender, na hora que eu for prestar o meu serviço, eu vou poder abater esse crédito. A pergunta é, do tamanho que vai aumentar a alíquota, para o que eu terei de crédito, essa conta fecha? Essa conta, ela não vai resultar, de fato, em aumento de carga tributária? Zaidan, o pessoal ainda não disse explicitamente qual vai ser a alíquota. Mas todos os setores, inclusive semana passada saiu um estudo da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, a alíquota estimada será de 28,5%. Para 28,5% desses novos tributos. IBS e CBS. O imposto sobre seletivo... Você vai vender uma saca de soja. A carga estimada... Eu vou falar da parte específica do agro que tem um regime próprio. Mas para as pessoas em geral, a regra geral será a alíquota estimada, ainda não há uma alíquota efetiva, de 28,5%. Então a pergunta é, se eu vou pagar 28,5% na saída, eu posso tomar crédito de 28,5% do que eu adquiro, mas a comparação entre insumos que eu comprei e a venda que eu vou fazer, ela vai cobrir essa grandeza de alíquota de 28,5%? Eu não estou entendendo essa de você tomar crédito. Como é que isso vai ser possível?
Porque você está fazendo um trânsito entre comprar insumos e vender a sua matéria-prima. Aí que está a questão. Vamos imaginar o seguinte, eu vou usar 3 exemplos. Indústria, produtor e prestador de serviço. A indústria, para fabricar, vou dar o exemplo de novo lá, o refrigerante, por exemplo. O sujeito tem, a indústria, ela compra o xarope, ela compra o alumínio, ela tem gasto com marketing, ela tem gasto com transporte, com frete, tudo isso, tudo que ela paga, tudo que ela compra, ela vai se creditar numa mesma alíquota estimada de 28,5%. Na hora que eu vendo a latinha do refrigerante, eu teria que pagar 28,5%, mas eu posso diminuir, abater aqueles valores de crédito. Veja que, portanto, é vantajoso para quem tem muito insumo a ser adquirido. Agora, eu vou me usar como exemplo. Eu, no meu escritório, o escritório, eu tenho uma pessoa jurídica. O que eu teria de crédito? Eu vou comprar o papel. Hoje em dia, nem papel a gente usa mais. Algum computador que você comprar, energia elétrica, eventualmente aluguel, água, mão de obra não vai dar crédito. Então, um dos grandes insumos da prestação de serviço é mão de obra. Isso não dá crédito. Ora, então eu vou trocar o meu modelo atual, que numa forma resumida, eu tenho uma carga tributária de 15%, por uma carga tributária de 28,5%, fora o imposto de renda. Eu vou continuar pagando imposto de renda, você vai continuar pagando, o produtor é a indústria, fora o imposto de renda. Então, eu vou trocar os 15 atuais que eu estou calculando com imposto de renda por 28,5% desse novo tributo, fora o imposto de renda. E, por fim, o produtor rural. Bom, mas o produtor rural tem que insumos? Semente, o fertilizante, sim, ele tem esses insumos. Agora, será que, e aí agora eu já entro no aspecto do agro, será que esses insumos irão compensar essa alíquota aumentada? Será que a indústria da cadeia de insumos vai assumir esse custo ou vai repassar no preço da semente, no preço do fertilizante? Então, a grande preocupação hoje, olhando para o agro, é essa. Se ele pudesse repassar, porque ele nem sempre vai poder o produtor de leite, por exemplo. O produtor é o elo fraco da cadeia, porque ele tem, de um lado, as empresas fornecedoras de insumos, que geralmente são multinacionais, na outra ponta ele tem o adquirente, que geralmente é também a empresa, grandes grupos, ele está ao centro, está no meio. Ele vai sofrer o repasse, o custo desse repasse de carga tributária, sem que ele possa, sem que ele possa se contrapor. A estimativa que eu vejo é de que haverá, sim, aumento de custo, fora aumento de tributo, aumento de custo. Essa é uma preocupação grande. No caso do pecuarista, que hoje ele tem o fundo rural, ele vende o boi e ele paga, na hora de receber já vem o desconto do fundo rural. Sim. Isso vai mudar alguma coisa? Ele vai continuar pagando essa contribuição? Porque um é imposto, outro é a contribuição rural, que é o fundo rural. Mas isso vai ter alguma forma de abater? Vai ter algum crédito nessa transação? Ótima pergunta. No projeto, no texto que foi aprovado, não há menção alguma a isso. Então, assim, o produtor paga imposto de renda, o projeto altera? Não, vai continuar pagando. O produtor paga fundo rural, o projeto altera? Não, vai continuar pagando. O produtor paga contribuição ao Senar, o projeto altera alguma coisa? Não, ele vai continuar pagando também. Veja, Zaidan, que aí agora eu quero entrar no aspecto específico, pensando no produtor, pecuarista, no pecuarista, no produtor de soja, no produtor de milho, enfim, no agricultor e no pecuarista. O que eu tenho dito, e estou focando no produtor pessoa física, o que eu tenho dito é o seguinte, eu não disse lá no início que eles estão substituindo 5 tributos? A pergunta é, o produtor era contribuinte desses tributos? Não.
Enfiaram o produtor num problema que não era deles, Aidan. E o pior, com todo respeito, a classe rural, a classe do agro não se deu conta disso. Por que eu digo isso? IPI, tributo da indústria, não era um problema para o produtor rural. O ISS, prestação de serviço, não era um problema para o produtor rural. PIS e COFINS, 2 contribuições de empresas, não era um problema para o produtor rural. Ah, mas e o ICMS? Mas mesmo o ICMS, no mais das vezes, a cadeia tem o diferimento. Ou seja, o produtor não pagava. Então eu estou trocando 5 tributos, dos quais eu não era contribuinte, por 2 tributos agora, o IBS e a CBS, em relação aos quais eu terei que pagar. E repito, fora o imposto de renda, fora o Senar, fora o Fundo Rural. Então é muito preocupante. Agora, como que vai funcionar? O que o projeto previu para isso? Pelo menos, como diz o jargão, aos 47 minutos do segundo tempo, pelo menos nas últimas discussões no Senado, conseguiram aprovar um regime diferenciado e legitimamente diferenciado para o produtor. O produtor hoje vai ter uma redução de 60% dessas alíquotas. Bom, se a alíquota está sendo estimada em 28,5%, eu terei uma redução de 60%, significa que eu pagarei 40%. Nas minhas contas, isso está dando mais ou menos 11,4%. Eu, produtor, terei que pagar 11,4%, agora sim, respondendo aquela sua pergunta, da saca da soja, do boi, da venda do boi. E outra pergunta que as pessoas têm me feito também. Ah, mas isso não é só para a empresa? Não é. É para a pessoa física também. Não era um problema antes, não existia esse problema para a pessoa física. Agora o produtor, pessoa física, vai ter que ter um controle gigante das suas operações. Vejam, é óbvio que os produtores já tinham, evidentemente, a preocupação com a gestão econômica da sua atividade. Porém, daqui para frente, ele vai ter que ter uma preocupação também com a gestão burocrática, contábil, fiscal das suas operações, porque antes isso não acontecia. Então, cada coisa que ele comprar, ele vai ter que conferir a nota, porque ele vai ter que usar isso para bater como crédito depois. E outra, o tributo que antes era recolhido direto descontado na fonte, agora é ele que vai ter que recolher. Pelo menos o projeto não fala em regra de retenção pelos adquirentes. Então, você vai ter um novo sistema que vai se tornar extremamente burocrático. Eu pergunto, quantos produtores nós temos aí no nosso Brasil imenso? 5 milhões. E não digo lá no interior, muitas vezes com dificuldade até de internet, pensaram no projeto para a indústria paulista. E esqueceram do produtor rural, da realidade do campo. E esse é o grande problema que eu vejo. Eu vejo muita gente comemorando aí a aprovação. A cobrança para o grande e médio será a mesma dada ao pequeno? Não. Pelo menos outra notícia, não vou dizer uma notícia boa, mas menos ruim, se me permitem dizer assim, é de que pelo menos para o pequeno produtor aprovou-se uma regra na qual ele pode ou não aderir ao novo sistema. Seria algo como, para as empresas tem a regra do Simples Nacional. Para o produtor vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu faço adesão ou não ao sistema. O problema que vai surgir é se as agroindústrias estarão interessadas em comprar a produção de quem não está no sistema. Pensando em regra de creditamento, enfim, alguns aspectos mais técnicos. Isso o projeto menciona, mas ainda não tem uma clareza. Aliás, mais um ponto. As ideias vêm vindo aqui, eu vou falando com vocês aí, Dan. O projeto foi aprovado, agora no dia 20 de dezembro. Porém, no projeto há menção 73 vezes à lei complementar. Lei complementar vai disciplinar isso, lei complementar vai disciplinar aquilo. Ou seja, nós teremos um embate muito grande daqui para frente, pensando em regulamentação. E eu conclamo as entidades representativas do agro e da sociedade em geral, mas fundamentalmente do agro. Eu participo da Sociedade Rural Brasileira, lá nós já estamos atentos a isso,
para que estejamos atentos na regulamentação, Zaidan. Por quê? O texto da reforma tributária aprovada é um texto, um aspecto técnico, um texto constitucional. Mas tem que ter uma regulamentação disso. E isso é através da lei. Será geral ou estado por estado? Será geral. Será geral. Então o Congresso vai ter que editar várias leis para que o projeto saia efetivamente do papel. Então, agora, nessa questão envolvendo a regulamentação das leis complementares, é fundamental que nós estejamos atentos a essas regras que serão editadas. Repito, há menção a 73 vezes a lei complementar. O projeto que se dizia simplificador, ele na verdade é extremamente complexo. Além, o texto aprovado tem 23 artigos, mas o problema não são os 23 artigos. São que vários deles alteram dezenas de outros dispositivos. Quando você acessa no site oficial do Planalto para ver o texto da reforma, o texto aprovado tem 30 páginas. Quer dizer, são várias regras. Não tem, eu não quero ser aqui pessimista, eu não quero ser o portador de notícias ruins, mas eu estou muito preocupado. Eu lido nessa área e na tributação do agro especificamente há 20 anos. Eu estou muito preocupado com a complexidade que vai advir dessa reforma. No aspecto burocrático, mas também no aspecto financeiro. Por exemplo, o imposto de renda estaria dentro dessa regulamentação que ainda vai ser feita? O imposto de renda, pessoa física. O projeto aprovado tem lá no final dele uma regra que é a seguinte: em 6 meses da aprovação, o governo federal irá encaminhar o projeto de alteração do imposto de renda. E hoje, inclusive, por coincidência, eu vi no noticiário que já estão se movimentando nesse sentido de alterar o regramento do imposto de renda, de alterar as alíquotas, enfim. Vejam que alterar, evidentemente, não vai ser para melhor, não vai ser para reduzir carga. Ninguém discute diminuição do custo do Estado. Ninguém discute reforma administrativa para enxugar o Estado. O Estado é inchado e, para dar conta de tanta despesa, estão pesando na tributação. Buscando mais arrecadação. De uma economia que já veio com problemas aí de época de pandemia e tudo mais. O Brasil, eu ouvi uma vez uma frase, Zaidan, nunca mais esqueci dessa frase, de uma pessoa que é de uma área econômica. Ela disse assim: o Brasil ficou caro antes de ficar rico. Eu nunca mais esqueci dessa frase e eu vejo na prática isso. Quer dizer, é só a taxação, aumento de tributos e ninguém discute diminuição de custos. Então, voltando especificamente ao imposto de renda, teremos notícias muito preocupantes no ano que vem. Mais uma razão para as pessoas ficarem atentas ao que está sendo discutido no Congresso Nacional. Questões pontuais, por exemplo, que foi bastante discutida durante os debates, você tem herança. Sim. Você recebe uma fazenda de herança, uma casa, um apartamento de herança. Seus pais trabalharam a vida inteira e, de repente, deixaram para você e seus irmãos uma herança. O que pode ser taxado em cima disso? O projeto aprovado também tem uma previsão no sentido de admitir a chamada progressividade do imposto sobre heranças. O que significa isso na prática para as pessoas entenderem? Significa dizer o seguinte: até determinado X de patrimônio, a lei vai disciplinar que X é esse, eu pagarei, por exemplo, 2% ou 3%. De tanto a tanto eu pago 4%. De tanto a tanto, progressivamente, quanto maior o patrimônio,
progressivamente maiores as alíquotas. Ou seja, nós teremos também aqui um impacto muito grande, porque haverá a possibilidade de uma tributação mais onerosa, de uma tributação mais pesada na transmissão por herança. Aliás, não só na herança, nas doações também. O patrimônio na parte do imposto estadual se transmite ou pela doação ou pela herança. Em ambos haverá essa possibilidade de uma tributação mais elevada. Então vocês vejam que eu procuro, Zaidan, mas eu não consigo encontrar notícia boa nesse projeto aprovado. Eu ouvi você falando que essa reforma aprovada é um dragão de duas cabeças. Esse é um ponto importante também. Bem colocado. Nós teremos que conviver por muito tempo com os dois sistemas, o sistema atual e o sistema novo. O tempo de transição irá até 10 anos. Na verdade, eles estão computando a aprovação em 2023 com a criação, com a efetiva extinção dos tributos atuais e a manutenção dos tributos aprovados a partir de 2033. Mas haverá uma transição. A partir de 2025, nós pagaremos 7 tributos. Os 5 atuais e mais os 2 aprovados. Eu digo 2 porque tem um terceiro que é o imposto seletivo, que incide em algumas, o chamado que eles estão chamando de imposto do pecado ou imposto do mal, para produtos que eventualmente venham a ser considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Mas nós teremos essa transição. Então a ideia é que no ano 1, na verdade o ano 1 será 2025, se adote uma alíquota de 1%, para esses novos tributos e diminui um pouquinho aqui. No outro ano sobe para 5%, diminui 5% aqui, até que você tenha gradualmente a extinção dos atuais e a implementação dos novos tributos. Qual é o problema para nós todos? Quando eu digo convivência com um dragão de duas cabeças, é de que nós teremos, eu tenho dó dos meus amigos contadores. Porque vocês imaginem a complexidade de criar, de você gerir informações em 2 sistemas diferentes. É uma loucura, quer dizer, tudo bem a ideia para você não criar um sistema novo, já a partir de 2024, ou a partir de 2025 vai ser essa nova regra, para você ter um tempo de adaptação, mas nós teremos, sem dúvida alguma, uma dificuldade muito grande com a convivência desses 2 sistemas. Isso vai também impactar em custo para todo mundo, evidentemente. Uma outra questão que se debateu bastante sobre ela, que é o arrendamento de terras. Você arrenda a sua propriedade para alguém que vai plantar eucalipto, cana, enfim, soja. Como é que fica a relação tributária? Quem é que vai pagar? É o arrendatário? É o arrendador? Essa questão é mais uma questão que eu mencionei, eu venho mencionando nas falas que eu tenho feito, e é mais um ponto que ninguém pensou. O que acontece? Digamos que eu tenha, vou usar o exemplo do seu João e do seu Mário. O seu João é o dono da terra, é o proprietário. O seu Mário é com quem ele vai fazer o contrato. O João, que é o proprietário, estabelece, geralmente em X sacas de soja ou em X arrobas, etc., estabelece um contrato. E aí seja, se for arrendamento, é em dinheiro, se for em parceria, é em participação nos resultados, enfim, mas eu estabeleço um valor para que o seu Mário pague. Ora, qual tributo o seu João, do meu exemplo, que é o proprietário, paga hoje em dia? Imposto de renda. O imposto de renda. Porém... O ITR também. O ITR também. Mas é que o ITR não vai ser alterado. Então, mas bem colocado, ele paga o ITR, que é sobre a área, sobre a propriedade, e o imposto de renda. Mas eu digo em relação aos valores que ele vai receber do seu Mário, ele vai pagar o imposto de renda, no meu exemplo. O problema é que, a partir do momento em que eu tenho novos tributos que incidirão sobre os valores recebidos, o IBS e a CBS, numa carga estimada, regra geral, 28,5%.
regra de insumo agropecuário, vai pagar menos, 40% dos 28,5%, ou seja, 11,4%. Ah, mas não é nem... Porque essa regra diferenciada para o agro é para produto agropecuário ou insumo agropecuário. Os valores que eu recebo por arrendar minha terra não vão ser considerados isso. Vai ter uma taxação cheia. Aí o seu João, do meu exemplo, vai ter que pagar 28,5% fora o imposto de renda. 28,5% do que ele recebe do seu Mário. O que vai acontecer, Zaidan? Ele vai repassar esse custo. E aí o seu Mário, que está produzindo, que já tem uma margem pequena, eu tenho uma preocupação muito grande. Como que vamos acomodar nas relações econômicas essa tributação nova? Porque o João não vai querer assumir o custo dos 28,5%. Vai querer repassar, vai querer repactuar o contrato, alegando fato novo. O Mário, por sua vez, não tem de onde tirar, porque a terra é a mesma, a produtividade é a mesma, os custos vão aumentar. Então, olha, é muito preocupante esse novo cenário. Existe sim no projeto, há várias exceções no projeto, Zaidan, e uma delas fala da exploração da terra, na verdade, da exploração de imóveis, aluguéis urbanos ou arrendamento também. Bom, então essa vai ficar para a lei complementar definir a alíquota. O fato é, o João, do meu exemplo, vai pagar um tributo novo. Seja com carga reduzida ou não, ele vai pagar, é um tributo que não existe hoje para ele. Mais que vai passar a renda. existir. Mais imposto de renda, vai passar a existir. Então, é preocupante porque você vai ter limitações econômicas mesmo que você vai ter que enfrentar nessa relação. Então, minha conclusão quanto a esse aspecto é a seguinte: haverá aumento de custo de terra pensando em arrendamento e em parceria rural. Bom, pergunta que fica então é: qual é a vantagem dessa nova lei tributária do país? Olha, a não ser para o governo que quer que a receita aumente. Essa é uma questão importante. A vantagem, eu diria, quem está comemorando é a indústria, sem sombra de dúvidas. A indústria, para resolver um problema da indústria brasileira, resolveram trazer todo mundo para pagar a conta. Para mim é muito claro isso. Haverá no futuro 2 tributos apenas, sim, ok. O problema é que eu não vejo como não haver aumento de carga. Uma vantagem será a seguinte: bom, tudo vai ser concentrado em 2 tributos, as discussões inicialmente vão ser intensas, mas depois elas tendem a se consolidar no âmbito desse novo regramento. Ficar mais 2, 3 décadas. Mas é isso que eu ia dizer. O problema é que isso leva tempo. A gente costuma brincar o seguinte: tributarista no Brasil morre de qualquer coisa, menos de tédio. Porque todo dia tem uma novidade, cada hora é uma regra nova, cada hora é uma situação nova. Então eu encontro dificuldades em ver vantagens nesse novo projeto, confesso para vocês, Zaidan. Doutor Leonardo Loubet, advogado tributarista, aqui falando sobre um projeto que, por enquanto, está trazendo mais dúvidas do que certezas, né? É isso. É isso. Muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu agradeço muito. É bom revê-lo, um amigo de velha data. E espero que tenha conseguido, dentro aqui desses 20, 30 minutos, expor de uma maneira geral os grandes problemas. A minha mensagem final é a seguinte: não deixem esse assunto de lado. Esse é um assunto sério que vai impactar na vida de todo mundo, especialmente do agronegócio brasileiro.
Mais Pecuária está de volta, são 18 horas e 42 minutos e nós temos mais uma imagem aqui ao vivo lá em Belo Horizonte para falar como está o tempo na capital mineira. Neste momento você vê aí, ó, tarde bem nublada, ali no cantinho da tela já mostra que a chuva já começou por lá e a meteorologia indica que a previsão desta chuva pode chegar a 25 milímetros agora no final da tarde e começo da noite. A temperatura oscilou entre a mínima de 19 graus pela manhã e nesse momento, mesmo com chuva, a máxima está na casa dos 30 graus. Bom, de Minas Gerais nós vamos para São Paulo porque está chegando o fim do prazo para os produtores de citros enviarem um relatório sobre a vistoria de cancro cítrico e greening. Quem tem os detalhes é o Gustavo D'Angelo. Os citricultores paulistas precisam enviar o relatório à Defesa Agropecuária até a próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro. O documento deve conter o resultado das vistorias trimestrais para as doenças cancro cítrico e greening realizadas entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2023 em todas as plantas cítricas da propriedade. As informações contidas no documento sobre a dispersão das doenças e suas áreas de alta incidência permitem um melhor direcionamento das ações da Defesa Agropecuária, garantindo a sanidade da citricultura paulista. O relatório deve ser enviado por meio do Sistema Informatizado de Gestão de Defesa Animal e Vegetal. Para isso, basta acessar gedave.sp.gov.br. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Vamos saber como é que fica o tempo e a temperatura em todas as regiões do país. Você já viu aqui que nós destacamos algumas cidades, mas a Tawana Luares está chegando aí com as informações gerais de como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Boa tarde, Tawana. Olá, Adriano, e olá a todos que acompanham o Mais Pecuária. Nesta quinta-feira, o destaque é o avanço de uma frente fria que vai trazer nuvens carregadas para o estado do Rio Grande do Sul. A chuva acontece de maneira muito forte de manhã, tarde e também à noite. A região de Uruguaiana e Bagé deve receber bastante volume acumulado e à noite deve cessar. Já as áreas do norte e noroeste do estado devem receber chuva já ao longo de todo o dia. O volume será muito expressivo e com potencial para transtornos. Já em boa parte do norte de Santa Catarina, as áreas do Paraná, as pancadas de chuva devem ocorrer de maneira mais isolada, mas, mesmo assim, vêm acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Essas instabilidades, Adriano, são causadas pela aproximação de uma frente fria e também a presença de uma baixa pressão que se forma próxima à costa do Paraná. Com isso, o estado de São Paulo também deve ter alerta de chuva forte para a capital paulista e temporais em áreas do norte, como São José do Rio Preto, e mais ao oeste, como Presidente Prudente. Em Mato Grosso do Sul, também tem temporais previstos para esta quinta-feira, principalmente no sul do estado. A região mais central, como Campo Grande, deve ter chuva forte de maneira bastante isolada. O dia começa com sol, tem aumento na nebulosidade e a chuva acontece a partir da tarde. Os ventos úmidos vindos do norte do Brasil também vão deixar instável em Mato Grosso e também no sul de Goiás. Só não deve chover em áreas do Espírito Santo e também norte do Rio de Janeiro. Inclusive, a umidade relativa do ar vai ficar abaixo dos 30% nessas regiões. Na faixa norte do Brasil, o grande destaque vai para o sul do Maranhão, sul do Piauí e também as áreas mais centrais do sertão nordestino, que a chuva vai voltar a ser forte e também acompanhada de ventos e descargas elétricas, mesma situação para o norte do Amazonas. Adriano, dos estúdios do Agroclima, para o Mais Pecuária. Já estamos de volta aqui ao último bloco desta edição do Mais Pecuária. É hora de atualizarmos os números, tanto do mercado financeiro, bem como as cotações relacionadas ao boi gordo. Vamos começar pelo dólar e pelo índice Bovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Já são 18 horas e 50 minutos, já se encerraram todas as movimentações e o dia terminou assim nesta quarta-feira. Dólar em queda de 0,30%, cotado aí a R$ 4,89.
E o índice Bovespa também termina o dia com valorização negativa, né? Queda de 0,46% a 130.841 pontos. Vamos dar uma olhada agora na cotação do boi gordo. Essa cotação que eu vou te mostrar agora é apurada pela Scott Consultoria e se refere a uma boiada comum à vista e livres de fundo rural. Está na tela já a primeira tela que mostra aí os números relacionados à Praça Paulista, também Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E você vê ali do lado direito que os indicativos de variação. Hoje na Praça Paulista, o boi gordo teve uma queda aí, né, na arroba de R$ 4,50, tanto em Barretos, bem como em Araçatuba. E houve queda também de R$ 5,00 no valor da arroba lá na capital mineira, lá em Belo Horizonte. E o dia termina aí na Praça Paulista com a arroba cotada a R$ 234,50 e lá na capital mineira, onde houve a queda de R$ 5,00, o dia termina com a arroba cotada a R$ 214,50. Vamos ver como é que foi o dia, o fechamento desta quarta-feira lá na região sul. Região sul teve pouca movimentação e a movimentação foi lá no oeste do Rio Grande do Sul, onde houve aí um aumento de 50 centavos no quilo pago lá no oeste do Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, o dia terminou como começou, Paraná e Santa Catarina, registrando aí o valor da arroba em R$ 234,50. Aqui no Centro-Oeste, o dia terminou como começou, sem movimentação nem para cima nem para baixo, tanto em Goiás, bem como aqui no Mato Grosso do Sul, encerrando o dia com os números que você vê aí na sua tela. Trocamos agora, vamos até o Mato Grosso. Temos pouca movimentação ou nenhuma movimentação também lá no Mato Grosso, que termina o dia com a arroba cotada na capital Cuiabá a R$ 205. Subimos o mapa agora, vamos lá para a região Nordeste. Região Nordeste registrou pouca movimentação e movimentação de alta lá no sul da Bahia. Alta de R$ 5,00 no valor da arroba, que fecha o dia cotada a R$ 220,50. Terminamos o nosso giro pela região Norte, que mostra aí também cenário de estabilidade no fechamento de hoje. O destaque mais uma vez em relação a esta região. Hoje a gente contrariou aí, né? A gente tem... tá certo, eu que me equivoquei aqui. Mais uma vez, o destaque aqui fica um Paragominas, lá no Pará, que fecha o dia de hoje com a arroba cotada nos mesmos patamares que a gente tem visto sendo praticado ao longo de toda esta semana, R$ 220,50. Trocamos agora as cotações, vamos trazer os números agora apresentados pelo GPB Datagro. Números que indicam também como é que foi o dia em relação ao boi gordo. Em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, nesta primeira tela, nós temos aí o indicador fechando lá em Goiás hoje a R$ 232,19, com bonificação paga de R$ 18,80, o que indica aí uma queda de 1%. Em Minas Gerais, tivemos leve alta de 0,06%, com o indicador terminando o dia aí a R$ 240,72, com a bonificação paga de R$ 20,23. Movimento para cima também, alta de 1,11% lá no Mato Grosso, onde o dia terminou com a bonificação paga em R$ 10,00 e o indicador apresentando R$ 213,40. Aqui no Mato Grosso do Sul, teve queda de 0,18% no valor do boi gordo. A máxima no dia chegou a R$ 238, com R$ 8,33 de bonificação, mas o dia está terminando com o indicador em R$ 233,21. Praça Paulista teve uma leve valorização, né, praticamente um cenário estável. A valorização foi de apenas 0,03% e o dia terminou aí com bonificações pagas na casa de R$ 20,86 e o indicador a R$ 245,93. Seguimos trazendo os preços ainda do boi gordo praticados nesta quarta-feira. Em Rondônia, tivemos máxima no dia aí de R$ 212, a bonificação paga foi de R$ 5,00 e o indicador termina a quarta-feira a R$ 205,49, indicando uma queda de 0,35%. Em Tocantins, a máxima no dia chegou a 215, mas o indicador fechou o dia a R$ 212,98, com leve alta de 0,12%. Lá no Pará também, a alta foi leve, né? A valorização apenas de 0,11%, com o indicador terminando a R$ 205,87. Na Bahia, chegamos a ter máximas negociadas no dia hoje de R$ 250, mas o indicador termina o dia aí cotado a R$ 240,81, com alta de 8,33%.
A gente troca agora os números, vamos falar de outros indicadores, trazendo aí para você o resultado do fechamento desta quarta-feira, aliás. Em relação ao boi gordo, você tem aí R$ 250,40, foi o preço praticado hoje, com valorização diária de 0,54% e no acumulado mensal, queda de 0,75%. Vamos ver agora como é que foi o boi. De acordo com a B3, né, os boi futuro, nos contratos para fevereiro, o contrato a curto prazo, o boi está cotado a R$ 245,00 na variação diária a queda de 0,37%. Nos contratos para maio de 2024, R$ 240,25 é o valor da arroba e a variação é negativa em 0,60%. Vamos falar agora de mais indicadores. Você tem aí os preços do bezerro praticados aqui em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira, R$ 2.100,68. Na variação diária houve queda de 0,39% e no acumulado do mês a valorização chegou a 1,29%. Vamos falar agora dos grãos. Você tem aí preço do milho na tela, tendo como base aí a Praça de Campinas, a saca negociada nesta quarta-feira R$ 69,30. Na variação diária houve queda de 1,34% e na variação mensal alta de 0,13%. Ainda falando sobre o milho, nós temos preço agora do milho na BBM, R$ 62,70 foi o valor praticado em Rio Verde, Goiás. Na variação diária houve queda de 1,57% e no acumulado dos últimos dias, alta de 11,27%. Trocamos mais uma vez a tela, seguindo com os preços, a gente traz agora o preço do frango congelado. Hoje em São Paulo, negociado a R$ 7,28 o valor do quilo. Na variação diária, queda de 0,82% e na variação mensal, queda de 1,89%. Trazemos agora os preços do suíno vivo praticados em Santa Catarina nesta quarta-feira. R$ 6,36 foi o valor do quilo. Na variação diária, uma queda de 1,09% e no acumulado do mês, os preços do suíno vivo lá em Santa Catarina caíram já 2,30%. Bom, essas eram as informações que a gente tinha para você nesta edição do Mais Pecuária. Eu agradeço a sua companhia, me despeço aqui deixando um abraço apertado. Lembro sempre que mais informações você tem lá no portal sba1.com e aqui ao longo de todo o dia na nossa programação. Te espero amanhã, se você puder estar comigo a partir das 8 horas no Bom Dia Produtor, para que eu possa fazer com que você comece a sua quinta-feira muito bem informado. Até amanhã. Tchau, tchau.